Olá, meu nome é Angela Scafidi e eu cresci no nordeste da Filadélfia. Era só eu e minha mãe solteira. Ela fez o melhor que pôde com o que tinha, mas não conhecia Jesus. Então havia muita dor, muita quebra. Ainda assim, minha infância foi cheia de amor e alegria. A parte mais marcante da minha infância foi o fato de minha mãe ter praticamente me criado junto com a minha avó. Como mãe solteira, ela voltou a estudar, entrou numa carreira, tentou reorganizar a vida quando me teve. Ele precisou de ajuda. Minha avó e meu avô moravam logo na rua de baixo. Minha avó estava sempre lá, de manhã, antes da escola, à tarde quando eu voltava, e à noite quando minha mãe dava aulas na faculdade. Ela cuidava de mim. Acabou virando a minha pessoa favorita no mundo. Isso é algo central no meu testemunho, que já vou contar. Mas crescendo com essa figura matriarcal, eu nunca tive um pai. Nunca tive uma figura paterna e, muito menos, um pai celestial. Eu nem sabia que isso era possível. Desde pequena, eu tinha essa mentalidade de empoderamento feminino, mesmo sem saber dar um nome a isso. Infelizmente, isso só começou a se manifestar na adolescência, quando eu já era uma jovem adulta. Eu era muito introvertida, e acho que isso acontecia porque eu nunca tive um pai, alguém que me fortalecesse nesse sentido. Era filha única, só eu. Sempre fui muito sozinha, e também fui muito alvo de bullying na escola. Eu era um pouco mais cheinha que os outros, mais alta talvez. Coisas bobas, aleatórias. Crianças podem ser cruéis sem motivo algum. É quase como a história de origem de um vilão, sabe? Desde as primeiras séries, isso foi se repetindo. E sem perceber, aquilo foi construindo dentro de mim um sentimento profundo de rejeição, vergonha e falta de valor. Eu sofria muito espiritualmente por causa disso, mesmo sem entender o que era. Não sabia o que era opressão, nem que existia algo como prisão espiritual. Mas eu me tornei muito depressiva ainda jovem. Carregava um espírito de depressão e ansiedade que era pesado, sufocante. Também tive pensamentos de morte. Pratiquei automutilação na adolescência. E as coisas só pioravam. Essa era a minha realidade antes de me envolver com o espiritualismo. Dentro de casa, com minha mãe e minha avó, minha vida era alegre, cheia de amor. Mas fora dali, não era boa. E quando cheguei à adolescência, as coisas pioraram ainda mais. Minha mãe se casou e eu me senti completamente abandonada por causa disso. Foi mais ou menos nessa época que as coisas começaram a desandar de vez pra mim. Eu tinha cerca de 12 anos e já estava lidando com muita coisa, mesmo tão nova. E quero deixar claro que não digo isso para culpar minha mãe, porque ela realmente fez o melhor que pôde. E minha avó também. Mas as duas, sem perceber e sem querer, acabaram plantando coisas ruins em mim. Digo isso porque é o que acontece com as pessoas no mundo. É o normal da cultura. As pessoas fazem o que sabem, com a própria força. Havia ali uma espécie de aparência de religiosidade católica, porque meus avós iam à missa, e às vezes eu também ia. Estudei em escolas católicas. Passei por umas 4 ou 5 escolas diferentes crescendo. Então eu sempre soube sobre Deus, mas nunca conheci Deus. Nunca ouvi ninguém dizer Jesus te ama em nenhum desses ambientes católicos. Na verdade, uma das experiências mais traumáticas da minha vida foi com uma pessoa que me fazia bullying em uma dessas escolas. Então, embora houvesse uma aparência religiosa, nunca existiu uma base verdadeira em Cristo. Quando cheguei à adolescência, tudo começou a piorar muito. Encontrei consolo na música. Aquilo era a minha salvação na época. Eu costumava dizer, a música salvou a minha vida. Eu era muito ligada à cena pop-punk. Era totalmente emo. Muito emo. Eu usava calça jeans super justa, azul brilhante, cabelo desfiado, colar feito com tampinhas de energéticos de várias cores, pulseiras subindo o braço inteiro. E claro, maquiagem pesada, sim. Eu tinha um grupo pequeno de amigos. Na verdade, conheci meu marido no ensino médio, e a gente já tinha uma conexão. Mas fora isso, era uma fase bem solitária. Eu era a garota estranha, a emo, então ficava meio à margem. A música foi meu refúgio por quase uma década, antes mesmo de eu me envolver com a bruxaria. Ou seja, um cenário muitas vezes comum. Uma adolescente no ensino médio, lidando com traumas internos, sem uma base espiritual firme, com problemas de identidade, depressão e ansiedade. Parece uma mistura explosiva, um caldo de alguém em busca de algo,
de algum tipo de consolo. Eu esqueci de mencionar algo que foi um grande ponto de virada por volta dos 12 ou 13 anos. Aconteceu uma morte na vizinhança. Um rapaz que eu conhecia tirou a própria vida. E aquilo abriu uma porta dentro de mim em relação à morte. Foi também quando começaram meus pensamentos de morte, muito cedo. Essa morte abalou toda a comunidade. Mas lembro que quando aconteceu, eu senti uma coisa estranha. Uma inveja dele. Porque todo mundo o amava, se importava com ele, todo mundo o conhecia. E eu me sentia sozinha, triste. E ninguém ligava pra mim. Foi uma sensação muito estranha, muito pesada para alguém de 12 anos lidar. Mais tarde, quando eu estava no ensino médio, meu tio também se matou. Então, eu estava literalmente cercada pela morte, inundada por ela o tempo todo. E claro, tudo isso também estava presente na música que eu ouvia. Era um tema constante, um fardo pesado que eu carregava. Com o tempo, tudo foi se intensificando. Eu vivendo no mundo, deprimida, ansiosa, encontrando refúgio na música, até começar a me envolver com o espiritual. Eu estava sempre buscando algo. Foi há 10 anos, no dia 18 de agosto, lembro porque acabou de fazer aniversário, que minha avó faleceu. Ela era minha melhor amiga. Nós estávamos em um cruzeiro quando aconteceu. É claro que nunca teríamos ido se imaginássemos que algo pudesse acontecer com ela. Foi completamente inesperado. Acordamos no navio, no meio do oceano, e 3 horas depois, meu avô ligou dizendo que ela estava no hospital, em estado grave. E foi naquele momento que, pela primeira vez, eu tentei me conectar com o espírito, entre aspas. Saí para a varanda e comecei a falar em voz alta com a minha avó, tentando alcançar a alma dela, tentando falar com ela. Eu dizia: "Fica, você tem que ficar, não pode me deixar assim. Eu não consigo continuar sem você." Eu tinha 20 anos. Eu estava tentando me conectar com ela de alguma forma espiritual, mas não fazia ideia de como isso funcionava. Eu não sei o que me levou a fazer isso, mas é interessante pensar em como certas coisas acabam sendo programadas na gente. Pode parecer um exemplo meio distante, mas eu cresci assistindo O Rei Leão, que era meu filme favorito. E se você parar para pensar nos temas de muitos filmes da Disney, especialmente O Rei Leão, o Simba tem essa relação com o pai morto. Ele olha para as estrelas e fala com ele. É algo acessível, imediato. Eu sempre estarei com você, Simba. Os grandes reis do passado poderão se comunicar com você. Então talvez isso tenha se enraizado em mim inconscientemente desde cedo. Essa ideia de que quando minha mãe ou minha avó morressem, eu poderia olhar para o céu, falar com elas e continuar tendo uma relação espiritual com elas, porque estariam vivendo dentro de mim. Eu nunca tinha usado esse exemplo antes, mas agora faz todo sentido. Eu realmente não sei por que fiz aquilo. Só sei que não funcionou. 2 minutos depois, voltei para dentro, e meu avô ligou para minha mãe dizendo que ela tinha partido. Eu simplesmente desabei. Gritei o mais alto que pude. Tivemos que esperar o navio chegar à Bermuda, o destino do cruzeiro, para então pegar um avião de volta para casa e enterrar minha avó. Foi horrível para mim. Eu já estava deprimida, ansiosa, com pensamentos de morte, me automutilando, e além disso, estava muito acima do peso, totalmente doente. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí, perder minha melhor amiga, minha avó, que era tudo para mim, foi devastador. Eu sentia que não aguentava mais, não sabia o que fazer. Eu, como disse, conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus. E lembro de ter sentido raiva dele. O que era estranho, porque até então eu nunca tinha parado para pensar em como ele se sentia sobre mim, nem em como eu me sentia em relação a ele. Eu costumava escrever poemas super emo sobre isso, tipo: se Deus existe, e se ele é mesmo um Deus de amor, como dizem, por que tirou ela de mim? Eu estava realmente cheia de raiva, e internalizei tudo aquilo. Cerca de 6 meses depois que ela morreu, isso me levou até uma médium. Eu só queria ouvir a voz da minha avó de novo. Era uma médium espírita, alguém que afirma falar com os mortos. Elas até podem ter dons psíquicos, mas quando falamos em psíquico, geralmente é mais sobre prever o futuro, tipo leitura da sorte. Já a mediunidade é diferente. É a comunicação com os mortos. Eu lembro de o rei Saul, nas escrituras, ter sido repreendido por tentar se comunicar com os mortos. A gente sabe que isso não é algo que deve ser feito, especialmente para quem crê em Deus.
O fato de eu ir procurar uma médium para falar com minha avó é visto como algo completamente normal na nossa cultura. É algo banalizado, desensibilizado. Essas coisas são tratadas como legais, divertidas, comuns. Era 2014. O programa Long Island Medium estava super popular na época. Eu assistia esse tipo de coisa. Sempre gostei do tema paranormal, desde criança. Não que fosse uma obsessão, mas eu achava interessante ver coisas assustadoras, filmes de terror. Mesmo que me deixassem apavorada, eu assistia. É estranho como temos essa atração por coisas que sabemos que vão nos causar medo. Eu vivia assistindo coisas paranormais. Então, quando minha avó morreu, foi automático para mim pensar: vou procurar uma médium para me reconectar com ela. E eu não achava que aquilo fosse algo estranho. Não era como se a mulher tivesse um coven, uma capa e um chapéu de bruxa ou algo assim. Era só uma senhora que tínhamos conhecido por meio de amigos da família. Disseram que ela fazia esses eventos em casa, com umas 15 ou 20 pessoas, onde ela conduzia a sessão e falava com quem cada um estava tentando se comunicar. Então eu realmente não sabia o que estava fazendo. Não tinha noção de que estava fazendo um acordo espiritual demoníaco. Não sabia que aquilo era uma porta aberta para o maligno. Nem sequer entendia que aquilo era bruxaria. Só pensei: uau, será que eu posso mesmo falar com minha avó de novo? Com a vovó? É exatamente isso que o inimigo faz. O diabo se aproveita do trauma. E quando a pessoa não tem discernimento, ele usa isso como isca. Então fomos até lá, eu e minha mãe. E a médium sabia de tudo. Tudo sobre o meu passado, sobre a minha avó. Mas, para contextualizar, isso acontece porque os demônios estão por aí desde sempre. Existem espíritos familiares. E isso é algo bíblico. Eles observam, analisam, são muito inteligentes. Eles sabem das coisas. Há demônios com missões específicas sobre certas pessoas, sobre certas vidas. Então, eles sabiam o que eu estava fazendo naquele dia e sabiam como se comunicar com aquela mulher. E, de novo, ela não fazia ideia de que estava falando com demônios. Ela acreditava que estava apenas acessando um tipo de poder. As médiuns realmente acham que estão fazendo algo bom. E ela, de fato, achava que estava nos ajudando. Ela chegou a dizer que os arcanjos estavam presentes, orava e tinha até um crucifixo pendurado na parede. Ela acreditava que estava fazendo algo em nome do reino de Deus, mas na verdade, aquilo era necromancia, e isso é explicitamente condenado por Deus. Não devemos fazer esse tipo de coisa. É uma forma ilegal de acessar o mundo espiritual, e além disso, é um acesso incorreto, porque não é possível se comunicar com os mortos dessa forma. Aquele exemplo que mencionei, da feiticeira de Endor, é parecido. Há muita especulação sobre se aquilo foi mesmo o espírito ou não, mas eu realmente acredito que era um demônio se passando por ele. De qualquer forma, o rei Saul não devia ter feito aquilo, e sofreu sérias consequências por isso. É como se estivéssemos tentando contornar Deus para alcançar algo espiritual. Mas se você quer acessar o mundo espiritual, só existem dois lados possíveis: o do bem e o do mal. O reino da luz e o reino das trevas. As pessoas acham que estão no reino da luz, mas não estão. O encontro com essa médium foi, de certa forma, o meu primeiro contato com esse tipo de prática. Foi a minha iniciação, como eu costumo dizer. Foi quase como um rito de passagem. Basicamente, essa mulher era uma bruxa. Claro, ela mesma não se chamaria assim, mas o que ela fazia era bruxaria. Adivinhação. Eu achava que estava falando com minha avó. Mas, na verdade, eu estava falando com um espírito familiar. Um espírito das trevas, que sabia tudo sobre a minha avó. E é assim que funciona. Até Jesus precisa do nosso acordo para agir. Ele precisa que a gente aceite a salvação. Somos salvos pela graça, por meio da fé, mas precisamos concordar com ele. Tudo no reino das trevas é uma cópia falsificada do reino da luz. Então, com o mundo demoníaco, também precisa haver um tipo de acordo. É assim que funciona. Eles te atraem contando 90% de verdades, só para com 10% de mentira ganharem acesso à sua vida. Mas claro, 90% de verdade ainda é 100% mentira. Foi assim que fui fisgada. E esse foi o acordo que, sem saber, eu fiz com aqueles espíritos, dando-lhes acesso à minha vida. Naquele dia, ela colocou as cartas sobre a mesa, e quando tudo terminou, começou a me transmitir mensagens gentis e amorosas da minha avó, dizendo que ela sempre estaria comigo
que eu poderia conversar com ela quando quisesse, e mencionando detalhes que só nós duas sabíamos. Aquilo me trouxe muito conforto. Mas, como eu disse, esse era o acordo. Ela tinha as cartas na mesa, e eu acabei pegando uma delas. Isso despertou em mim o desejo de comprar as minhas próprias cartas, os chamados oráculos. E, a partir daí, quis comprar livros sobre mediunidade, para aprender a fazer o mesmo que aquela mulher fazia. Achei incrível a ideia de ajudar as pessoas daquela forma. De certa forma, aquilo me deu um propósito. Comecei a sentir que, na verdade, eu era uma pessoa muito espiritual, só não tinha descoberto isso ainda. Logo depois vieram os cristais. Cada um tinha supostamente uma propriedade diferente. Um para aumentar a habilidade psíquica, outro para atrair dinheiro, outro para atrair amor, outro que emitia uma frequência capaz de aliviar a ansiedade. Fui rapidamente sugada por esse universo dos cristais. No começo eu tinha uma mesinha pequena, com uns 10 cristais. Com o tempo, aquilo virou um altar que, ao longo dos anos, chegou a valer milhares de dólares. Eles estavam espalhados por toda a casa. Eu realmente era obcecada por cristais. De forma bem resumida, os cristais são remanescentes do céu. A Bíblia os menciona. Na arquitetura celestial, há cristais. No livro do Apocalipse, vemos descrições de cristais representando o trono e as cores de Deus. No Antigo Testamento, o peitoral do sumo sacerdote era feito de cristais. Naquela época, havia até uma prática em que o sumo sacerdote podia usar um cristal para se comunicar com Deus. Fazer perguntas ao Senhor. Claro que hoje não precisamos mais disso, porque Jesus é o nosso intercessor. Mas esse tipo de prática realmente existia. Então, sim, os cristais aparecem na Bíblia. São remanescentes do céu. Mas o problema é que vivemos em uma criação caída. E por causa disso, houve um tipo de sequestro da criação de Deus. Os cristais têm sim uma frequência. E não é errado usar essa palavra. Eu sei que para quem vem de um contexto como o meu, termos como frequência, manifestar ou energia podem gerar gatilhos, mas são coisas reais criadas por Deus. Ele criou a frequência, o som, a vibração. O problema é que o inimigo sequestrou isso. Então, embora os cristais ainda tenham uma frequência celestial, agora essa frequência vem do segundo céu, o domínio onde atuam os demônios. Eles usam os cristais para interagir conosco. Existe sim uma energia neles, mas não é a energia de Deus. E é por isso que somos atraídos por eles, porque são objetos espirituais, não são apenas pedras. Nós somos espirituais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é espírito, e ele nos criou assim. Todos nós temos uma sede espiritual, uma inclinação para o espiritual. É por isso que nos sentimos atraídos por coisas como os cristais. Claro, algumas pessoas realmente são geólogas e colecionam pedras, mas geralmente não é o caso. Eu costumo dizer, se para você são apenas pedras, então por que não colocar algumas pedras comuns da rua na sua estante? Por que tem que ser cristais? Por que você se sente atraído por eles e não por rochas comuns? É porque existe algo ali. Há algo dentro de nós que é atraído por isso. Um chamado espiritual. A gente acaba esquecendo que vive num mundo espiritual. Acho que há dois extremos. De um lado, as pessoas muito intelectuais, que associam tudo que é espiritual a Crônicas de Nárnia, ou O Senhor dos Anéis, como se fosse fantasia. E do outro, há quem ache que toda vez que a luz pisca, é algo espiritual acontecendo. Nenhum dos dois extremos está certo. Mas, de fato, existe uma realidade espiritual. E as pessoas são atraídas por isso, mas querem contornar Deus. Querem o cristal, a médium, o objeto, tudo, menos o Criador. Para aqueles que pensam assim, não é nada demais. Eu amo Jesus, mas tenho meus cristais porque eles trazem boa energia? Eu diria, então, por que você não consegue se livrar deles? Mesmo que você ache que não há nada espiritual nisso, já se tornou um ídolo. A idolatria envolvida é tipo o bezerro de ouro. Tudo isso aconteceu ao longo de uns 8 anos. Os cristais foram só o começo. O problema com todas essas práticas da nova era, do ocultismo, é que é como um dominó. Você toca uma peça e ela empurra a próxima, e mais uma porta se abre, e outra, e outra. Você nunca fica satisfeita. É como tentar matar a sede bebendo de várias fontes, mas continuar com sede. Além disso, é viciante. Eu sempre digo que essas coisas são como entorpecentes espirituais.
Você sente um tipo de euforia com isso. Lembro de momentos em que, quando comprei meus primeiros cristais, eu conseguia sentir a vibração deles nas mãos. Sentia uma energia percorrendo o corpo, como se estivesse chapada. Na época, eu também fumava erva, então eu sabia como era essa sensação. E percebi que não precisava mais de substâncias ilícitas. Bastava segurar um cristal. Eu colocava um na minha terceira visão, outro no peito, e seguia meu ritual. E os cristais eram só o nível raso. Eu cheguei a ir muito mais fundo. E olha que tenho amigos que se envolveram em coisas ainda mais pesadas do que eu. Um dos livros que eu lia na época se chamava Conversas com Deus. É importante mencionar esse livro, porque eu realmente acreditava que, finalmente, estava conhecendo Deus de verdade. Pensava, esse não é o mesmo Deus severo e assustador que me ensinaram na escola católica, aquele com quem eu só podia falar confessando meus pecados num cubículo. Achei que aquele livro era o caminho para me conectar com Deus. Parte disso vinha do tipo de ensinamento que esses livros traziam. Eles diziam que você já é um com Deus, que Deus é a fonte, o universo, e que nós somos fragmentos dessa totalidade. Então, o objetivo seria que todos esses pedaços fragmentados se reunissem novamente e voltassem à fonte. Mas é uma contradição. Você é ensinado que é apenas um fragmento do universo, mas ao mesmo tempo, que é perfeito, completo e inteiro. Quando você começa a analisar logicamente essas ideias, tudo desmorona. É por isso que eu sempre digo, é um castelo de cartas. Quando você começa a questionar racionalmente essas ideologias, percebe que não se sustentam. O livro Conversas com Deus, na prática, era uma desconstrução da Bíblia, e eu não percebia isso na época. Isso foi de forma muito sutil. O autor dizia ter ouvido a voz de Deus e escrevia por meio de algo chamado escrita automática, que é uma forma de canalização espiritual. Mas, obviamente, aquilo não vinha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais iria contradizer a própria palavra de Deus. Mas o livro inteiro falava sobre como o pecado não existe, que não há bem nem mal, que todos simplesmente somos. Defendia essa ideia de dualidade, de que precisamos do negativo para ter o positivo, da escuridão para existir a luz. Esse tipo de coisa. Esse era um dos meus livros favoritos. Eu também tinha Os 4 Compromissos. E esse livro é muito popular. Muita gente lê, inclusive muitos cristãos. Eu não leio há muito tempo, mas lembro que ele é baseado na filosofia tolteca. Basicamente, a filosofia espiritual por trás dos toltecas é que tudo é um sistema complexo de energia. Tudo tem consciência, tudo vibra, tudo está interconectado. Isso volta àquela mesma ideia que mencionei antes. O universo como uma consciência única. O problema é que esse conceito é totalmente oposto ao Deus monoteísta da Bíblia. É uma visão panteísta, a ideia de que nós somos Deus. E livros assim parecem inofensivos, porque, à primeira vista, falam sobre coisas boas, virtudes, atitudes positivas, princípios de vida que parecem corretos. Não lembro exatamente quais são os 4 compromissos, e também é melhor que ninguém vá procurar. Mas o ponto é que muitos de nós temos essa ideia de que o mal, Satanás ou as trevas se apresentam de forma assustadora, com chifres, presas e um tridente. Mas a verdade é que, na minha experiência com a bruxaria e as artes demoníacas, tudo parecia o oposto disso. Era algo voltado ao bem, à cura, à positividade, só que sem Deus. É o mesmo engano do Éden. Vocês serão como Deus. O objetivo não era fazer o mal, nem ferir ninguém, mas ser Deus. Curar, ajudar e iluminar. Mas esse é justamente o engano. O fundamento do movimento da nova era está descrito em 2 Coríntios 11:14. Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não aparece com um tridente. Ele vem como tudo aquilo que você acha que precisa, tudo o que você deseja. Livros como esses são um ótimo exemplo disso. E é até engraçado, porque você deveria ter visto minhas estantes, cheias desses livros. O Poder do Agora, por exemplo, que ensina que você cria a própria realidade, que você é o Criador. Minha casa era lotada dessas leituras, mas eu jamais tocava em uma Bíblia. O que me assusta é como essa filosofia da nova era foi entrando sorrateiramente na igreja. Sim, está se infiltrando cada vez mais na fé cristã. As pessoas começaram a centralizar tudo nelas mesmas, em seu próprio poder,
e não mais em Deus. Na maioria das vezes eu consigo perceber isso. A Bíblia diz: ponham à prova todo o espírito. Então, depois de ter vivido tudo isso, acabei desenvolvendo um discernimento muito claro. É como o versículo que diz: o que o inimigo planejou para o mal, Deus transforma em bem. Tudo aquilo que o diabo tentou usar contra mim, Deus redimiu. Porque agora posso reconhecer e alertar as pessoas. Ei, isso é feitiçaria e não tem lugar na igreja. Já vi até pessoas, na própria igreja que frequento, usando colares de cristais com as cores dos chakras. E eu sei que elas simplesmente não sabem. Não é por mal, é por falta de entendimento. Estamos tão dessensibilizados que a bruxaria vem maquiada. Ou, como gosto de dizer, é bruxaria de batom. Na época, minha especialidade era tarô, yoga e astrologia. Eu quero falar um pouco sobre astrologia, porque acho que as pessoas não veem isso como algo obscuro. É tão normal, tão comum, que ninguém pensa dessa forma. Na verdade, a astrologia foi a última coisa em que me envolvi, porque antes disso eu já tinha mergulhado em tudo o que chamam de luz e amor. Como eu disse, eu não achava que era uma bruxa. Eu não tinha um coven, não usava capa, nem fazia rituais. Eu só estava tentando me curar. Eu me tornei aquela pessoa que dizia: ah, não sou religiosa, sou espiritual. E eu achava isso o máximo. Depois dos cristais, vieram os livros, que me levaram aos baralhos de tarô e a um interesse cada vez maior por todas essas filosofias. Como mencionei antes, eu estava muito doente quando minha avó faleceu. Então, à medida que me envolvia mais com a espiritualidade, decidi também cuidar do meu corpo físico. Parte da motivação vinha do fato de que minha avó teve problemas de saúde por causa do peso durante toda a vida, e eu também tinha. Eu tinha apenas 20 anos e pensava: não quero seguir esse mesmo caminho. Comecei a mudar meus hábitos e acabei perdendo cerca de 55 quilos em 1 ano e meio, quando tinha 21. Foi uma grande conquista, mas o curioso é que eu ainda não me sentia bem. Continuava deprimida, infeliz. Mas isso é outro assunto. Idolatria do corpo, culto ao fitness, essas coisas. Foi nessa fase que comecei a praticar yoga, porque via nisso o melhor dos dois mundos. Era uma forma de cuidar do corpo e, ao mesmo tempo, alimentar o lado espiritual. A ideia de unir as duas coisas me atraía muito. Acabei transformando isso em um ritual diário. Eu incorporava os aspectos orientais da prática, tipo os mantras, as meditações, os cânticos. Não tem como separar. Você não consegue praticar yoga sem esses elementos. Eles fazem parte da estrutura. Na verdade, esse é um dos assuntos mais mal compreendidos. As pessoas acham que é só alongamento, mas a yoga é, essencialmente, uma forma de oração com o corpo. Uma adoração a divindades hindus, quer a pessoa queira ou não. Foi para isso que ela foi criada. Sempre digo, ninguém está dizendo que você não pode se exercitar. Claro que pode. Alongar, respirar, movimentar o corpo. Mas a diferença é profunda. A maneira mais simples, e digamos, classificação livre, de explicar isso é a seguinte: nem todo movimento é um movimento santo. Veja o exemplo do sexo. Fora do casamento, é pecado, é impuro, abre portas espirituais erradas. Mas dentro do casamento, é santo e puro. Duas coisas que parecem semelhantes, mas uma é de Deus e a outra não. Com a yoga é a mesma coisa. Alongar o corpo de manhã, tocar os pés, se espreguiçar, isso não é yoga. Você não faz yoga sem querer. Quando vai a uma aula de yoga, você sabe o que está fazendo, mesmo que não tenha plena consciência de que está participando de um sistema espiritual voltado à adoração de deuses hindus. Algumas pessoas dizem: ah, quero só fazer alongamentos e respiração, um tempo de silêncio e oração com Deus. Isso me lembra uma fase logo depois que conheci Jesus. Nos primeiros 3 ou 4 meses, eu era o que chamo de cristã da nova era. Eu achava que podia misturar as coisas. Eu abria a Bíblia e a deixava na cabeceira do meu tapete de yoga, ao lado de um cristal, e fazia minhas posturas enquanto orava a Jesus. Mas isso não funciona. O próprio Deus diz: não lembro exatamente onde nas Escrituras. Não me adorem da mesma forma que os pagãos adoram seus deuses. A yoga é uma prática de adoração. É como se alguém estivesse orando a Jesus, mas com o bezerro de ouro ainda ali do lado. Parece contraditório. E é exatamente isso. É quase como jogar Twister em cima de um tabuleiro de Ouija. Acho que parte do problema é que as pessoas não conhecem as origens dessas práticas.
e por isso, não entendem o que realmente estão fazendo. Por exemplo, eu posso pegar um prédio que antes era um clube de striptease, reformar e transformá-lo em uma igreja. Isso é redimir o espaço. Mas eu não posso redimir o striptease em si. Talvez dentro do casamento até dê para encaixar, mas fora disso, não. Na verdade, esse é o assunto pelo qual eu mais recebo resistência dos cristãos. É o tema que mais os incomoda. O fato de ser uma prática hindu. E há algo que gosto sempre de destacar sobre a yoga. Existe um componente espiritual profundamente intrínseco a ela. Não dá para separar a parte física da espiritual. A yoga é uma prática espiritual com benefícios físicos, e não o contrário. Quando eu digo às pessoas que ela é uma porta aberta para a opressão espiritual, quer percebam ou não, é exatamente isso que estão permitindo. E quando digo isso, as pessoas reagem com muita raiva. Elas defendem com unhas e dentes. Dá para sentir uma resistência intensa ao que estou falando. Elas querem manter aquilo de qualquer forma. Muitas pessoas dizem, mas eu não estou adorando nenhuma divindade. Só estou fazendo a postura da cachorrinho voltado para baixo. Deus criou esse movimento antes deles. E eu volto àquela comparação com o sexo fora do casamento. É o melhor paralelo que consigo dar. Mas, falando dos deuses e dos espíritos ligados à prática, eu diria o seguinte: se você não consegue abrir mão dela, é porque ela já tem domínio sobre você. E perceba a ironia. A yoga supostamente traz calma, equilíbrio, paz e amor, frutos do Espírito Santo. Mas quando você diz a alguém que yoga é algo espiritual e perigoso, o que se manifesta na reação dessa pessoa é o oposto desses frutos. A raiva, a defensividade, a inquietação. Nada disso vem do Senhor. O próprio fruto mostra a raiz. Se a pessoa estivesse realmente segura, em paz e convicta de que aquilo é algo bom, a resposta não seria tão explosiva. Então, é algo que precisa ser levado a Deus. Mesmo que não fosse algo necessariamente maligno, por que se tornou um ídolo? Essa é a questão. Eu sempre digo, não escute a mim, escute a Ele. Ore, teste a luz das Escrituras, veja o que está escrito. Não me adorem da mesma forma que os pagãos adoram seus deuses. Posso apostar que, em algum lugar, há um cristão yogi ouvindo isso e querendo me contestar. E tudo bem. Eu adoraria conversar sobre isso. É curioso, porque essa diferença entre o que parece e o que realmente está por trás é o que mais me chama a atenção. Outro dia, eu tive uma conversa com meu filho. Ele mencionou que muitos alunos na escola estão usando a palavra aura. Dizem coisas como, fulano tem aura. É como um elogio, tipo, você tem estilo, você é descolado. Então ele me disse, se o pai te deixa na escola, você perde pontos de aura. E eu respondi, não gosto desse termo. Ele perguntou por quê, e eu disse, porque tem uma raiz espiritual. Ele retrucou, mas é só uma palavra, igual a maneiro, ou legal. Qual o problema? E eu expliquei. O problema é que essa palavra vem de um contexto espiritual. Mesmo que vocês não usem com esse sentido, ainda estão tomando emprestado um termo que tem origem em algo ocultista. Isso é exatamente o tipo de dessensibilização de que falei antes. As pessoas usam sem perceber o que está por trás. Tivemos uma conversa longa sobre o significado espiritual dessas expressões. E ele ficou surpreso. Disse que não fazia ideia de nada disso. E acho que é o caso da maioria das pessoas. Elas simplesmente não conhecem as raízes espirituais dessas coisas. E isso me leva a falar sobre os signos do zodíaco e a astrologia. Acho que essa é provavelmente a área mais banalizada e dessensibilizada de todas. É tão comum. Se eu assisto a um programa de namoro, por exemplo, a primeira pergunta geralmente é: qual é o seu signo? Você é de câncer? Não dá para lidar com gente de câncer. É de Libra? Não. Impossível. Lembro de um amigo contando que, no ensino médio, antes de se tornar cristão, ele achava o máximo estar namorando uma garota e disse para ela: vou te levar a uma feira de médiuns, graças a Deus. Ela era cristã. Não muito firme, mas cristã. E assim que entraram no lugar, ela parou e disse: não consigo ficar aqui. Não me sinto bem, e saíram. Na época, ele achou que seria só algo divertido, inofensivo. Ele disse: mas você lê horóscopo, né? Ela respondeu: leio. Então ele disse: tá vendo? É a mesma coisa. Mas hoje ele entende. Eu não quero buscar nas estrelas a minha identidade. Minha identidade está enraizada em Cristo. Esse tema me leva a como eu entrei nesse mundo.
Depois de mergulhar em todas as outras práticas espirituais, eu já tinha um verdadeiro arsenal. Fazia leituras de tarô, praticava yoga, usava cristais, meditava, tudo. E mesmo assim, nada melhorava de verdade. As coisas pareciam funcionar por um tempo, mas era como colocar um curativo num ferimento de bala. Eu continuava vazia, faminta, sedenta por algo mais. Eu pensava, o que vem agora? Quando é que finalmente vou alcançar essa tal iluminação que todo mundo fala? Foi assim que cheguei à astrologia. Uma noite, eu estava acordada pesquisando no Google, basicamente fazendo aquela pergunta: qual é o sentido da vida? E acabei encontrando algo sobre Star Seeds, sementes estelares. É uma doutrina completamente insana, mas mostra o quão desesperada eu estava. Segundo essa crença, uma Star Seed é um ser intergaláctico que se manifesta na Terra em forma humana, para elevar a consciência coletiva. Pois é, soa absurdo, mas é isso. Você viria à Terra para salvar o mundo. Essencialmente, você seria um alienígena com uma missão divina. E eu, lendo aquilo, pensei, nossa, faz todo sentido. Naquele momento, eu realmente acreditava. Achava que aquilo explicava tudo. Sou tão espiritual. É por isso que me sinto deslocada. Porque venho de uma dimensão superior. É por isso que me sinto isolada. Porque tenho um propósito especial na Terra. Tudo se encaixava. Até mesmo a forma como eu me via no espelho. Ah, é por isso que minha mandíbula é assim. É por isso que sou alta. É por isso que pareço diferente. Sou de outra constelação. A doutrina dizia que a Terra, ou Mãe Terra, como eles chamam, havia enviado um pedido de socorro ao universo, clamando ajuda porque os humanos estavam vibrando muito baixo e destruindo o planeta. Então, seres intergalácticos, os tais seres de luz, vieram para ajudar a elevar a vibração da humanidade e levá-la a uma nova dimensão. Eu sei que parece loucura. E é, mas as pessoas acreditam nisso. E eu acreditei também. O nome dado à Terra nessas filosofias é Gaia. A ideia é que Gaia, a Terra, precisava ser curada e ascender para uma nova dimensão, sair do 3D para o 9D. E esses seres de luz seriam enviados para ajudar a humanidade a alcançar esse nível. É literalmente um tipo de evangelho demoníaco, onde você é o salvador. E para mim, na época, isso fazia perfeito sentido. Então sim, o signo do zodíaco é como uma droga de entrada, o primeiro passo. O motivo pelo qual mencionei isso é porque, quando encontrei essa doutrina, ela transformou completamente meu envolvimento espiritual. Eu diria que, até então, eu era o que chamavam de menina da natureza, com aquele estilo meio boho, hippie, ligada aos cristais, usando colares e miçangas. Mas depois disso, minha estética mudou. Saí daquele visual hippie da Terra e fui para algo mais cósmico, mais sombrio. Meu modo de me vestir ficou mais pesado, mais ousado, quase com um estilo alienígena, como uma dominatrix, sério. E é curioso, porque dentro desse meio espiritual, até a aparência reflete o tipo de bruxa que você é. Tudo fazia parte de uma nova identidade. Eu fiquei realmente fascinada com essa coisa do espaço. E foi isso que abriu a porta para a astrologia. Essa doutrina das Star Seeds basicamente diz que o motivo pelo qual você sofre é porque está aqui para ajudar a Terra, e que tudo isso faz parte da sua missão. A ideia é que você escolheu esta vida. Você escolheu nascer aqui, escolheu seus pais, seus relacionamentos, o local e o momento da sua encarnação. Tudo com um propósito muito específico. Então, comecei a olhar para o meu mapa astral como um tipo de projeto da minha vida, algo que eu mesma teria elaborado antes de nascer. A lógica era: eu desenhei meu próprio plano de existência, e agora posso usá-lo como ferramenta para me compreender melhor como ser humano e saber o que preciso trabalhar nesta vida para contribuir com a evolução coletiva. É uma visão muito influenciada por essa filosofia budista de retornar à fonte. O mapa astral, para quem não sabe, é aquele em que você coloca a data, o local e o horário do seu nascimento, e ele revela detalhes sobre sua personalidade e seu destino. Mas isso vai muito além do qual é o seu signo. Inclui coisas como o seu signo lunar, o ascendente, a posição de Júpiter, o que está na sua quarta casa. É um estudo profundo e complexo. E eu conheço muita gente que, ao descobrir isso, acredita que teve uma espécie de iluminação.
Elas dizem: é só colocar a data e a hora do nascimento, e o mapa acerta tudo. É impressionante. Mas o que acontece é que se há alguma precisão nisso, é porque há uma força espiritual por trás, uma influência sombria que guia o processo. Então, à medida que eu mergulhava mais fundo nesse buraco do coelho, aprendendo sobre o signo da lua, o ascendente e todos esses detalhes, aquilo começou a me dar um senso real de propósito. Pela primeira vez, eu sentia que tinha encontrado respostas. Até então, tudo o que eu fazia eram práticas espirituais, tarô, cristais, meditação, que pareciam ajudar, mas não explicavam nada. A astrologia, por outro lado, parecia explicar tudo. Ela me dizia por que eu era depressiva, por que eu repetia certos padrões nos relacionamentos, por que eu pensava daquele jeito, por que eu não conseguia controlar determinados impulsos, inclusive os sexuais. Parecia que todas as respostas estavam nas estrelas. A maioria das pessoas usa a astrologia só como um teste de personalidade. Mas para mim não era isso. Era a minha identidade. O meu propósito. Eu gosto de contar até onde eu fui, porque isso mostra que ninguém está fora do alcance de Deus. Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: estou orando pela minha filha, mas ela está tão perdida, não vejo saída. E eu sempre digo: olha, eu literalmente acreditava que era um alienígena. Então confia, a sua filha não está longe demais. O braço de Deus alcança qualquer um. Quanto à astrologia, eu estava completamente obcecada. Cheguei a ter um podcast em que fazia relatórios sobre a Lua a cada 2 semanas. A Lua era a minha parte favorita da astrologia, porque estava sempre mudando. Nova, cheia, em diferentes signos, e cada fase representava um novo ciclo energético. Durante a Lua Nova, eu estabelecia intenções. Durante a Lua Cheia, fazia rituais de libertação. Eu e minhas amigas chegamos a fazer rituais lunares juntas. E claro, eu dizia que não era bruxa, mas estava lá, fazendo rituais de lua. Eu escrevia verdadeiras profecias a cada ciclo lunar, relatórios de 10 páginas, e os compartilhava no podcast e com minhas amigas. Usávamos isso para manifestar o que queríamos na vida. A astrologia acabou se tornando o alicerce de todas as minhas outras práticas espirituais. Eu planejava minhas sequências de yoga conforme os ciclos da lua, escolhia os cristais de acordo com a estação ou o signo vigente. Tudo girava em torno disso. Eu estava profundamente envolvida. E o interessante da astrologia é que ela é extremamente complexa, cheia de camadas. Mesmo sem entrar no aspecto espiritual, é um sistema que se desdobra em muitos níveis. A maneira mais simples de explicar a um cristão por que a astrologia é errada é esta. Ela justifica o pecado. Ela te dá uma desculpa para agir mal. Faz você dizer: é só o meu jeito. Sou de Áries. Sou bravo. Não posso evitar. Mas não é assim. Se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do autocontrole. Você não é dominado pela raiva. Então, a astrologia te dá uma identidade falsa, justifica o pecado e ainda libera profecias demoníacas sobre a sua vida. Porque, voltando à questão do acordo, quando você concorda com o que o horóscopo diz, há ali aquela mesma dinâmica. 90% de verdade para te atrair e 10% de trevas para te prender. Quando você aceita o que está escrito sobre o seu signo ou sobre o seu mapa astral, está entrando em acordo com isso espiritualmente. Por exemplo, no meu caso e do meu marido, nossos mapas astrais eram incompatíveis em todos os aspectos. Se eu tivesse continuado acreditando nisso, não estaríamos casados hoje. Eu não teria um filho. E naquela época em que eu ainda vivia em acordo com essas ideias, nosso relacionamento era uma bagunça. Tínhamos muitos problemas. E era porque os espíritos aos quais eu estava ligada, sem perceber, tinham acesso à minha vida por meio desse acordo espiritual com a astrologia. Eles tinham uma porta aberta para causar destruição. E eu estava completamente perdida, infiel, descontrolada, moralmente degradada. Não estou colocando a culpa na astrologia. Eu seria responsabilizada diante de Deus por minhas próprias escolhas. Mas existia, sim, uma implicação espiritual nisso tudo. Enfim, poderíamos falar sobre o que realmente é o movimento da nova era e de onde ele vem. No fim, tudo volta ao Jardim do Éden. E claro, muita gente vai discordar. Vai dizer: mas Deus criou as estrelas. E esse é o argumento mais comum. As pessoas citam Gênesis. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas para sinais e estações.
E sim, ele criou, mas para as estações e para os sinais proféticos da história da humanidade, não para definir nossa personalidade, nossos relacionamentos ou nossa carreira. Não podemos pegar um versículo isolado e moldá-lo para caber em uma narrativa que nos agrada. Quando você lê a Bíblia em contexto, de Gênesis a Apocalipse, vê que Deus usa os astros como parte de suas promessas e profecias para cumprir sua palavra, não para revelar o seu mapa astral. Eles são sinais do plano dele, não da sua vida pessoal. E tem mais uma coisa. Até o calendário que seguimos hoje não é o calendário original criado por Deus. O calendário hebraico é o verdadeiro, mas nós vivemos sob um sistema completamente diferente. O ano de 12 meses veio, essencialmente, de tradições pagãs. Até o zodíaco é construído sobre essa base errada, fora da linha temporal de Deus. Mas agora quero falar sobre como encontrei Cristo. No meu caso, Deus usou uma das minhas melhores amigas. Nós nos conhecemos quando tínhamos 3 anos. Ela era cristã, mas nunca tentou empurrar a fé dela em mim. E, sinceramente, eu a achava super careta e julgadora quando éramos adolescentes. Mas, na verdade, ela só tinha a cabeça no lugar. Quando ela soube que eu estava envolvida com tudo isso, começou a orar por mim. Orava pedindo proteção e para que eu enxergasse a verdade. E eu sempre faço questão de mencionar isso, porque é uma parte enorme do meu testemunho. Deus promete que ouve as orações dos justos. E Ele ouviu as dela. Acredito de verdade que muitas das orações dela serviram como um escudo sobre mim. Houve várias situações em que percebo isso claramente hoje. Por exemplo, eu cheguei a tentar fazer projeção astral, e nunca consegui. Hoje, entendo que provavelmente foi por causa das orações dela, que funcionaram como uma barreira espiritual. Quando olho para trás, vejo vários momentos assim, e reconheço. Foi Deus ouvindo as orações dela e me protegendo. Eu mencionei isso para dizer: não pare de orar. Não pare de orar pelas pessoas, porque Deus não deixa essas orações sem resposta. Então ela estava orando por mim o tempo todo. Agora já era 2021, ou final de 2020. Acho que era setembro de 2021. E eu pensei, sabe, em 2014 foi quando eu abri essa porta. E agora é 2021. Eu tinha 27 anos. E ainda me sentia como no ensino médio, ainda deprimida. Naquela época, eu tinha tido uma recaída e voltei a me machucar pela primeira vez em uns 8 anos. Eu ainda estava deprimida, ansiosa, presa nos mesmos ciclos e padrões. Nada realmente melhorava. Era como se eu desse um passo à frente e depois despencasse de um penhasco. Nada ficava melhor, e eu fazia tudo certo. Tudo o que diziam para fazer. Eu praticava yoga. Sabia tudo de astrologia de trás para frente. Seguia os ciclos da lua. Fazia tudo direitinho. Estava envolvida com magia do útero, cura com cristais, reiki, limpeza de chakras, trabalhos de energia. Tudo isso. Fazia tiragens de tarô, de tudo mesmo. E eu me perguntava, por quê? Por que eu não me sentia inteira? Por que eu não estava satisfeita, em paz? Por que eu ainda tinha pensamentos intrusivos? Eu costumava dizer aos meus amigos que parecia que havia uma guerra de ping-pong acontecendo na minha cabeça. Vozes indo e voltando o tempo todo. Chegou a um ponto em que eu pensei, não sei mais o que fazer. Estou literalmente no fim da linha. Eu não quero mais viver. E esse sentimento não passava. Eu não via como as coisas poderiam melhorar. Eu não conseguia imaginar mais um ano daquilo. Pensar em fazer 30 anos me apavorava, porque eu pensava, e se eu chegar aos 30 e ainda estiver assim? O que eu vou fazer? E agora que eu tenho 30, minha vida é completamente diferente. Todas aquelas promessas que Satanás me fazia através das artes ocultas. Nada daquilo me trazia completude. E tudo o que ele oferece vem com um preço. E foi um preço muito alto. Quase custou a minha vida. Um dia, eu estava no chão da minha cozinha, completamente quebrada. O Salmo diz, um abismo chama outro abismo. E essa é a melhor forma de descrever aquele momento. Porque, como eu disse, eu fui criada num catolicismo bem superficial, e ninguém nunca me tinha dito que Jesus me amava. Nem mesmo minha amiga cristã. Ela nunca me falou sobre o Evangelho, eu só sabia que ela era cristã. Ninguém nunca me disse que eu podia ter um relacionamento com Jesus. Eu nem sabia que ele era realmente Deus. Eu só conhecia a história, sabe? Então, ali no chão da cozinha, eu simplesmente disse, Jesus, me salva.
Eu estava chorando desesperadamente, soluçando, chorando feio mesmo, e disse: Jesus, me salva. E de uma noite para o dia, eu não estou exagerando, a depressão, a ansiedade e os pensamentos intrusivos desapareceram. Eu acordei com a mente clara, e isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha tido uma mente em paz. Eu nem sabia que a Bíblia dizia que Ele nos dá espírito de poder, amor e mente sã. Mas era exatamente o que eu sentia. Uma mente sã. Eu dizia às pessoas: é como olhar para o horizonte do oceano e ver tudo calmo, sem ondas, só paz, até onde a vista alcança. Era assim que minha mente estava, pela primeira vez na vida. Então Ele me trouxe cura física antes mesmo de eu realmente ser salva. Eu ainda não era salva. Apenas experimentava a bênção dele me atraindo para si. Ele basicamente me libertou de um espírito de depressão e ansiedade, da noite para o dia. E eu comecei a dizer às pessoas: uau, acho que Jesus é mais do que um Buda. Porque era assim que eu o via antes. Eu o colocava no mesmo nível de Buda. É terrível, mas era o que eu pensava. Só que havia algo tangível ali, algo diferente e real nessas 3 palavras. Jesus, me salva. Que eu nunca tinha sentido em 8 anos de todas aquelas práticas. Então, naquele ponto, eu sabia que havia algo diferente ali. E, como eu disse no começo, levou uns 3 ou 4 meses para eu realmente entender. Porque a essa altura eu pensava: uau, ele é realmente o Salvador. Talvez a Bíblia seja verdadeira. Então comecei a ler a Bíblia. E nesse período, eu ainda tentava conciliar as coisas. Pensava: bom, eu amo astrologia, e ela obviamente vem de Deus. Então eu ainda fazia meus rituais da lua, mas agora tentando falar sobre o plano de Deus para a minha vida. Eu tentava, de todo jeito, fazer aquilo se encaixar no que vinha do Senhor. Mesmo com a yoga, como eu disse, eu orava e usava as cartas de tarô. Eu perguntava: Deus, o que o Senhor quer me dizer hoje? E então eu usava a Bíblia como se fosse um baralho de tarô. Abria uma página aleatória e pensava: uau, esse versículo é para mim. Muitos cristãos ainda fazem isso. Eu estava tentando muito, de verdade. Mas sabe, quando você lê as Escrituras, elas dizem que a palavra é viva. É a palavra viva e ativa de Deus, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então ela me atravessou, porque é viva. E foi a primeira vez que senti convicção. Isso aconteceu em dezembro daquele ano, 2021. Eu tinha um bom amigo e perguntei para ele: astrologia é realmente tão ruim assim? Como pode ser algo ruim, se Deus criou a lua? Como algo que Deus criou pode ser errado, se eu só estou usando para interpretar o plano dele para minha vida? Ele me mandou Isaías 47. E eu vou parafrasear, mas em Isaías 47, Deus basicamente repreende os babilônios por serem quem são. Babilônia. Ele diz: que venham os seus astrólogos, que venham os seus adivinhos, que venham os que observam as estrelas, que tentem te salvar, mas eles vão queimar no próprio fogo, e esse não é um fogo diante do qual alguém possa se sentar. Não há quem te salve, nem quem o salve. Estou parafraseando, mas quando li aquilo, foi a primeira vez que senti o Espírito Santo me confrontar. Foi a primeira vez que percebi que eu era uma pecadora. Naquele momento, senti Deus tirar o meu coração de pedra e me dar um novo coração, porque foi a primeira vez que eu disse: uau, o Senhor é Deus, e eu estou num caminho rápido para o inferno com o que tenho feito. Eu sempre dizia que queria um Salvador, mas foi ali que, pela primeira vez, eu tive um Senhor. Percebi que não estava fazendo as coisas certas. Pensei: eu não posso continuar com isso. Não posso mais fazer yoga, nem astrologia, nem reiki, nem tarô, nada disso. Eu não sei mais como vai ser a minha vida agora, mas preciso desfazer tudo isso. Preciso me livrar de tudo. Então liguei para minha melhor amiga, Alissa, e disse: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu chorava muito e dizia: acho que tudo isso é demoníaco. Eu preciso me livrar dessas coisas. Posso levar tudo para sua casa? Ela tinha uma fogueira no quintal, e ela respondeu: claro, traz tudo. Então ela e o pai dela me ajudaram a queimar tudo. Ela me contou depois que, quando desligamos o telefone, ela caiu do sofá e começou a chorar, agradecendo ao Senhor, porque ela disse: eu realmente não sabia se isso algum dia aconteceria, porque você estava tão envolvida nisso. E eu estava no telefone com ela dizendo: Alissa, eu acho que Jesus é Deus, e acho que a astrologia é algo maligno.
foi algo realmente incrível. Ela nunca me rejeitou. Ela sentou comigo, mas não pecou comigo, como Jesus fazia. Isso é algo que admiro muito. Ela tinha limites. Ela ia às minhas festas, mas sabia quando era hora de ir embora. Quando começava a rolar substâncias ilícitas ou quando eu ficava bêbada demais, ela sabia que era hora de ir para casa. Tivemos uma conversa em especial que eu lembro bem. Eu queria desafiá-la com o livro Conversando com Deus. Eu disse: "Estou lendo este livro. Acho que você devia ler também." E ela respondeu: "Por que você não lê este aqui? A Bíblia." Eu disse: "Não, esse é tipo o modelo antigo. Este aqui é a versão atualizada, eu nunca tocava na Bíblia." E é isso. Pessoas que seguem o movimento da nova era não tocam na Bíblia. Porque se tocarem, o Espírito Santo faz o que ele fez comigo. Ele convence, ele fala com você. E como eu disse, ela nunca compartilhou o Evangelho comigo diretamente. Éramos jovens, e muito do que ela sabia era limitado. Ela sabia que o que eu fazia era errado e pecaminoso, mas não sabia o quanto era espiritual e demoníaco. Na verdade, eu acabei ajudando ela também. Nós aprendemos muito juntas. Ferro afia ferro. Ela foi criada em um ambiente mais tradicional, nada carismático, então nem sabia muito sobre dons do Espírito Santo ou coisas assim. Ela só sabia que eu estava em pecado e orava por mim. Ela não pregava para mim, não ficava tentando me converter, mas ela vivia o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. Ela orava por mim, e isso foi extremamente importante. E isso, na verdade, é bom, porque mostra algo importante. As pessoas sempre me perguntam: o que eu posso fazer para que eles vejam? O que eu posso dizer? E eu respondo: a Alissa, na verdade, não disse quase nada. Ela simplesmente foi uma filha de Deus. E ela me amou onde eu estava. Mas houve momentos em que eu achei que nossa amizade ia acabar. Uma vez eu coloquei a gente em apuros. Praticamente fomos presas por invasão de propriedade. Ela sabia que não deveria ter ido comigo naquela noite, mas mesmo assim foi. Nossos pais brigaram por causa disso, porque éramos adolescentes. Então ela disse: "Eu preciso me afastar por um tempo." Mas depois ela voltou. E é isso. Deus usa toda essa bagunça. É incrível. Ela sentou comigo, mas nunca pecou comigo. É louco pensar nisso. Tudo é assim. A astrologia é uma cópia da profecia. O tarô é uma cópia da palavra de conhecimento. Tudo o que o diabo faz é imitar. Ele não cria nada. Quando comecei a estudar mais sobre isso, a primeira pessoa que comecei a ler foi o Dr. Michael Heiser. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O Dr. Heiser tem um ótimo trabalho sobre isso. O livro The Unseen Realm é um excelente recurso. Ele é um estudioso bíblico, usa o contexto do hebraico original, o que as pessoas da época sabiam. E a partir disso, ele interpreta todo o Novo Testamento também. Quanto à origem de tudo isso, eles estavam lá. De certa forma, eles estavam presentes no jardim. Seres eternos. O jardim era algo tanto físico quanto espiritual. Havia uma serpente lá. E quando se traduz serpente do hebraico original, significa o reluzente, ou o adivinhador, ou seja, divinação. O pecado original foi a adivinhação. Quando Eva comeu o fruto proibido, tudo começou ali. No fim das contas, todo pecado tem raiz na feitiçaria. Eles estavam lá. Havia escuridão. Houve uma rebelião antes de nós. O conselho celestial. E tudo isso. E é isso que torna o Evangelho tão incrível. Ele é profundo, muito mais profundo do que imaginamos. Acho que é por isso que muita gente não entende o aspecto espiritual do Evangelho. Elas pensam que é só: aqui está o seu ingresso para o céu. Mas é muito mais do que isso. Agora, falando um pouco sobre maldições geracionais, há diferentes opiniões. Algumas pessoas falam disso sem base teológica, só como um termo popular. Outras têm uma visão teológica e afirmam que é algo real. E há quem diga que Jesus já quebrou todas as maldições, e, portanto, não estamos sob nenhuma. Bom, se maldições geracionais não fossem reais, nenhum de nós teria problema com o pecado, certo? Porque de onde veio isso? E é isso. Estamos concluídos. Mas, sinceramente, é isso. Todos nós somos descendentes de Adão. E é exatamente o que a Bíblia diz. Quando você entra na nova aliança, você passa a estar debaixo da bênção de Abraão. Então, sim, Jesus quebra a maldição. No entanto,
Existe uma diferença entre espírito e alma. Quando você nasce de novo, o seu espírito é renovado, mas a sua alma ainda precisa ser transformada. A própria palavra de Deus diz que há uma distinção entre o espírito e a alma. O Evangelho corta entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Ou seja, a alma ainda está, de certa forma, ligada à carne. E há aspectos dela que precisam ser trabalhados, libertos, e com os quais precisamos romper em concordância. E é justamente porque Jesus morreu na cruz e se tornou maldição que nós podemos quebrar as maldições geracionais. Faz sentido? É algo que acontece por meio da oração, porque Ele nos deu autoridade para isso, e é somente através do Espírito Santo que temos essa capacidade. Ele nos habilitou a fazer isso, porque foi Ele quem se tornou maldição em nosso lugar. Quando os discípulos perguntaram sobre o homem cego, se ele havia nascido assim por causa dos pecados dele ou dos pais dele, eles fizeram essa pergunta baseados na cultura judaica da época. A estrutura espiritual deles considerava que os pecados ou iniquidades de uma geração poderiam passar como uma maldição para a seguinte. Eles não perguntaram isso à toa, e Jesus respondeu: não é nem por causa dele nem dos pais dele, mas para que a glória de Deus se manifeste. Isso é maravilhoso. Indo mais fundo, às vezes me perguntam quem é mais suscetível à feitiçaria. Se existe um tipo de personalidade mais suscetível a entrar no universo da nova era e da feitiçaria. Porque Satanás se alimenta do nosso trauma, mas há pessoas mais curiosas, mais questionadoras, que estão em busca de algo. Será que tem um tipo de pessoa mais vulnerável a isso? Bem, acho que tende a ser as mulheres. E vemos isso na Bíblia. A serpente foi até Eva. Sim. É porque nós somos mais emocionais. Foi assim que Deus nos criou, e isso não é algo ruim. Somos mais sensíveis, mais abertas emocionalmente, e isso faz parte da nossa natureza. Mas por causa disso, acredito que tende a acontecer mais entre mulheres. Claro que já conheci muitos homens envolvidos com feitiçaria, mas em geral, acontece mais com mulheres. E de modo geral, com pessoas feridas. Mas ninguém está fora do radar de Satanás. Ele aceita qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas, e o diabo também não. Vocês sabem o que é eneagrama? Então o eneagrama realmente surgiu através de escrita automática. O Criador afirmou ter recebido aquilo de espíritos, com E minúsculo, não do Espírito Santo. Ele mesmo disse isso. E na verdade, o sistema foi criado com base em várias filosofias. Acho que eram 2 caras envolvidos. Um deles era um espiritualista, estudava de tudo um pouco, misturava práticas espirituais de diferentes origens e, a partir disso, criou o eneagrama. Então ele vem de uma mistura de ocultismo, gnosticismo, budismo, hinduísmo e várias outras vertentes espirituais. Depois, simplesmente colocaram uma pitada de cristianismo por cima. Como eu sempre digo, há um pouco de verdade em toda mentira. Porque, se não houvesse nada que parecesse verdadeiro, ninguém se interessaria por isso. Mas eu sempre falo, várias verdades com letra minúscula não equivalem à verdade com V maiúsculo. E essa verdade é Cristo. Ele é a única verdade. Esse é até um dos nomes dele. Então, só porque algo parece ter uma verdadezinha, não significa que seja a verdade. Já ouvi uma analogia que explica bem isso. Se eu dissesse que fiz o melhor biscoito do mundo, você iria querer comer, certo? Mas, e se eu dissesse que ele tem só um pouquinho de veneno, de arsênico, mas ainda é o melhor biscoito que você vai provar? Você ainda comeria? É exatamente a mesma coisa com esse tipo de prática. Parece bom, parece interessante, parece que você está aprendendo algo. Mas tem veneno ali. Você tem certeza de que quer isso? Quer realmente se identificar com isso? Quer concordar com esse tipo de coisa? Quer moldar sua vida e seu estilo de viver a partir dessas práticas? Com o eneagrama, é como se fosse um cardápio do McDonald's. Ah, eu sou o número 1, eu sou o número 2, eu sou o número 3. Mas, se você é o número 3, como pode ser o número 3 e ao mesmo tempo ser filho de Deus? Como pode ser uma personalidade tipo 8 e ao mesmo tempo estar morto para si mesmo? Não dá para ser os dois. Esse é o problema com muitas coisas da nova era. As pessoas querem ficar em cima do muro, querem ter um pé no reino das trevas e outro no reino da luz. Mas Jesus disse, escolha um. Você está na estrada larga ou na estreita? Porque ele não oferece uma estrada de neutralidade. Eu sei que pode soar como legalismo, mas não é.
É simplesmente o que Jesus disse. A verdade é que o caminho é estreito, e ele é o único caminho. Todo o resto são distrações que Satanás usa. Ele oferece coisas bonitas, brilhantes, interessantes. Ele até ofereceu a Jesus os reinos do mundo quando o tentou. Uma opinião talvez impopular, mas eu não acredito que testes de personalidade sejam verdadeiros. Acho que podem ser úteis, mas não são verdadeiros, porque eles te colocam dentro de uma caixinha e limitam quem você é. Nós somos seres dinâmicos. Esses testes podem ajudar, tipo introvertido ou extrovertido, mas não definem a verdade. Só porque eu e você somos introvertidos, não significa que sejamos iguais. E eu lembro do que Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não há benefício nisso. Essas coisas te enraizam nelas mesmas. Você pode achar que está ganhando direção ou clareza, mas não precisa disso. Isso é tentar buscar completude fora daquele que já disse que você é completo nele. Você não precisa disso. E no fim, tudo isso só vai te levar por um caminho sem saída. Isso vai te dar uma identidade falsa. No fim, vai te afastar ainda mais. Já ouvi pessoas dizendo: eu preciso do Eneagrama para entender meus dons. Mas, sinceramente, quanto tempo você tem passado no seu lugar de oração? É lá que você vai entender seus dons. Não pesquisando no Google. Qual é o meu tipo de personalidade? E lá vem o pessoal dos comentários. Já posso até ver. Pode vir, eu estou pronta para isso. Eu sou apaixonada por esse assunto, porque passei 27 anos da minha vida trabalhando para o diabo. Eu não quero dar a ele nem mais um minuto. E também não quero que ninguém mais dê. Quem viveu esse tipo de coisa fala de um lugar mais profundo. A maioria das pessoas apenas flerta com essas práticas de forma superficial e quer defendê-las, mas não entende como elas funcionam por dentro. É como alguém dizer: ah, eu gosto de comer nesse restaurante. E eu responder: eu trabalhei lá. Eu sei como é a cozinha. Você pode até gostar dos tacos, mas eu vi o que acontece lá dentro. E acredite, você não quer comer lá. Aconteciam várias coisas que me assustavam, mas eu achava que era algo bom. Eu pensava que as presenças que sentia perto de mim eram anjos ou seres de outro plano, tipo alienígenas. Eu pensava: ah, eles estão em uma vibração mais alta, por isso sinto essa energia estranha. Mas não. Eram demônios. Uma vez em especial, logo depois que fui salva, eu ainda não sabia nada sobre expulsar demônios, curar enfermos, nada disso. Eu estava na cozinha, uns dias depois de ter queimado tudo. De repente senti como se fosse a presença da minha avó. Eu estava sozinha em casa. Na hora joguei o prato no chão e comecei a gritar e a repreender. Eu nem sabia o que repreender significava. Nunca tinha ouvido falar em sair em nome de Jesus. Mas foi o Espírito Santo falando através de mim. Eu disse: seja lá o que você for, que tem fingido ser minha avó por 8 anos, saia agora. Vá para o inferno, em nome de Jesus, e nunca mais volte. E nunca mais senti aquela presença. Então percebi que aquela avó, com quem eu achava que falava, era na verdade um demônio. Eu estava interagindo com o espírito da minha avó por 8 anos. E era um espírito demoníaco. Eu conversava com ele de forma natural. Até sentia ele me tocar. Já sentia abraços, uma mão nas costas. Era algo muito real. Quando percebi o que realmente era, senti nojo e raiva. Fiquei revoltada, porque finalmente consegui ver aquilo pelo que realmente era. E mesmo sem ter ainda um grande conhecimento bíblico, o Espírito Santo já habitava em mim e começou a me mostrar a verdade. Foi um momento muito forte e sóbrio para mim. Antes de terminar, eu só gostaria de repetir 2 coisas. Primeiro, sobre ser ponderada. Gosto sempre de lembrar que nunca falo com a intenção de condenar as pessoas ou fazê-las se sentirem más ou malignas. Esse não é o coração de Jesus. Ele chamava o pecado pelo nome, sim, e dizia: vá e não peques mais. Mas sempre havia amor em suas palavras. Então, eu oro para que as pessoas vejam esse fruto de amor, porque é disso que tudo isso se trata. Eu só quero que as pessoas saibam a verdade, porque quando a gente entende melhor, a gente vive melhor. Eu não quero que mais ninguém seja enganado pelo diabo. Eu quero ver todos vivendo cheios de fogo por Jesus, porque ele merece isso. Ele morreu por isso, não apenas porque você é um pecador perdido, mas porque ele quer restaurar você à imagem e semelhança de Deus e ter comunhão com você. E eu também não gosto de tratar com desprezo quem está envolvido com a nova era, porque eu sei que todos nós somos espirituais. Fomos criados assim.
A diferença é que a vida com Jesus não é menos espiritual. Ela apenas não vem ao custo da sua própria vida, porque Jesus já pagou esse preço. Então, eu quero que as pessoas entendam que a espiritualidade é real, que existe uma versão divina e autêntica de tudo aquilo que o inimigo tenta falsificar com práticas demoníacas. Eu só quero que as pessoas conheçam essa verdade. E por fim, eu quero que todos continuem orando por aqueles que estão perdidos, por quem ainda está enganado. Porque Deus ouve essas orações. Eu prometo que Ele ouve. Ele ouviu as orações feitas por mim, pelas pessoas que me amavam, e também as feitas pelo meu marido. Eu costumo dizer que estamos vivendo um êxodo da nova era, porque acredito de verdade que o Senhor está chamando muita gente para fora desse engano. E Ele está levantando pessoas neste tempo específico para falar contra isso. Obrigada, e que Deus os abençoe. E agora, depois de tudo o que você ouviu, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Você consegue perceber como o inimigo tenta distorcer aquilo que Deus criou? E como só Jesus tem o poder de restaurar completamente a sua vida? Quantas vezes você buscou respostas em lugares errados, tentando preencher um vazio que só o amor de Cristo pode ocupar? Não basta apenas ouvir testemunhos, é hora de viver o seu. Hoje, você tem uma escolha: continuar no mesmo lugar ou se render totalmente a Jesus, entregando o controle da sua história nas mãos dele. Você está disposto a deixar que Ele quebre todas as cadeias espirituais e cure o que ninguém mais conseguiu tocar? Pare um instante e pergunte a si mesmo: o que ainda me prende? O que eu ainda não entreguei completamente a Deus? O que eu preciso abandonar para viver de verdade o propósito que Ele tem para mim? Jesus está te chamando, e Ele quer te libertar, assim como libertou a Ângela. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi despertado, não saia desse vídeo sem agir. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E, principalmente, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo na fé. Porque a transformação que Deus começou em você hoje é só o começo. Precisamos falar sobre as formas mais sutis com que Satanás tem atacado a igreja. E agora vem aí o Halloween. Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro, mas quero começar com o seguinte: o fundador da igreja de Satanás tinha uma frase muito conhecida. Ele, Anton LaVey, que fundou a igreja de Satanás e cofundou o satanismo como religião, o primeiro a fazer isso no mundo, disse: "Quero agradecer aos pais cristãos por permitirem que seus filhos celebrem o diabo um dia por ano. Pode procurar, está registrado." As pessoas ainda acham que o Halloween é algo inofensivo. Mas a realidade, a verdade sobre o Halloween, é que ele é o dia mais importante do calendário satânico. É considerado um dia alto, o mais significativo para o satanismo. Também é a noite do ano em que ocorre o maior número de sacrifícios humanos no planeta. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.